Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1888 e para a solene história de Annie Chapman. É um caso que nos recorda que, por detrás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevocavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a história delas, da melhor forma que pode ser contada. O outono de 1888 encontrou o East End de Londres imerso numa mistura de nevoeiro, fumo de carvão e medo palpável. O bairro do Whitechapel era um abismo de pobreza, um labirinto de becos iluminados a gás e prédios superlotados onde milhares viviam à beira da miséria. Para muitas mulheres, a sobrevivência era uma luta diária, dependente de trabalhos precários e mal remunerados, ou do comércio noturno de se venderem pelos poucos pensos necessários para uma cama num alojamento comum. No final de agosto, o assassinato de Mary Ann Nichols tinha provocado uma onda de inquietação por estas ruas. Mas foi o acontecimento que se seguiu, apenas uma semana depois, que transformaria essa inquietação em terror absoluto, cimentando a terrível realidade de que um novo tipo de predador assombrava os mais vulneráveis da cidade. Annie Chapman não nasceu na pobreza que acabaria por definir o fim da sua vida. Nascida Eliza Ann Smith em 1840, provinha de uma respeitável família da classe trabalhadora. O seu pai era soldado, e ela cresceu em Londres e Windsor. Em 1869, aos 28 anos, casou-se com John Chapman, um cocheiro ao serviço de um nobre. Segundo todos os relatos, foi um casamento legítimo e, durante mais de uma década, Annie viveu uma vida de relativa estabilidade e conforto de classe média. Ela e John tiveram 3 filhos, Emily Ruth, Annie Georgina e John Alfred. Tinham uma casa, um rendimento e um lugar na sociedade. Fotografias deste período mostram uma mulher bonita, bem vestida e a olhar diretamente para a câmera com um olhar confiante. Era conhecida por ser inteligente e trabalhadora. Esta era a mulher que os seus amigos e familiares conheciam, não a figura indigente em que mais tarde se tornaria, mas uma esposa e mãe cuja vida continha a promessa de um futuro tranquilo e comum. A descida dessa vida comum foi gradual e depois catastrófica. Foi um caminho marcado pela tragédia pessoal e pela natureza implacável da sociedade vitoriana. O primeiro golpe devastador veio com a morte de sua filha mais velha, Emily Holt, de 12 anos, de meningite. Tanto Annie como seu marido foram profundamente afetados e ambos começaram a beber em excesso nos anos que se seguiram. Outro filho, John, nasceu com deficiências e necessitou de cuidados institucionais. Estas pressões levaram o casamento ao ponto de ruptura. No início da década de 1880, Annie e John se separaram. John, como era legalmente costumeiro, concordou em pagar à sua esposa uma pensão de alimentos de 10 shillings por semana. Esta pequena quantia era a tábua de salvação de Annie. Mas quando John Chapman morreu de doença hepática relacionada com álcool em 1886, essa tábua de salvação foi cortada. Sem rendimentos e com seus laços a uma vida estável agora rompidos, o declínio de Annie Chapman acelerou. Ela derivou para o coração do East End, movendo-se entre os sombrios alojamentos do bairro, com a sua existência financiada por trabalhos de crochê, venda de flores e, quando tudo o resto falhava, prostituição ocasional. No início de setembro de 1888, Annie Chapman vivia no alojamento de Crossingham Lodging House, no número 35 de Dorset Street, uma rua notória e miserável em Spitalfields. Aos 47 anos, a sua saúde era precária, sofrendo de uma doença pulmonar, provavelmente tuberculose. Os seus amigos conheciam-na como Dark Annie, Annie a Morena, devido ao seu cabelo castanho escuro. Os seus últimos dias foram marcados pelo desespero. Na noite de 6 de setembro, 2 dias antes de sua morte, teve uma altercação física com uma colega de alojamento, Eliza Cooper, alegadamente por causa de uma disputa por um sabonete. A luta deixou Annie com um olho e o peito pisados.
Na sexta-feira, 7 de setembro, estava visivelmente doente e sem dinheiro. O encarregado do alojamento, Timothy Donovan, viu-a várias vezes nesse dia. Ela sentia-se demasiado doente para fazer qualquer trabalho. Naquela noite, Donovan disse-lhe que teria de pagar os seus 4 pence por uma cama ou sair. Por volta da 1h45 da manhã de sábado, 8 de setembro, Anne regressou ao alojamento. Continuava sem dinheiro para sua cama. Deu a Donovan os seus últimos 2 pence por uma chávena de chá e um pouco de pão, dizendo a outro residente: "Não tenho dinheiro suficiente para o meu alojamento. Tenho de ir arranjar algum." Saiu do alojamento e caminhou para a escuridão da madrugada das ruas de Whitechapel. A Hanbury Street era uma estrada longa e estreita que atravessava o coração de Spitalfields. O número 29 era um prédio de apartamentos de tijolo de 3 andares, onde viviam 17 pessoas. Uma passagem escura e coberta ia da rua até um quintal, um pequeno espaço fechado que continha uma cerca de madeira, um barracão e uma torneira de água. Aproximadamente às 6 da manhã de 8 de setembro, um dos residentes, um carregador de mercado chamado John Davis, desceu esta passagem para usar a latrina no pátio. Ao sair da passagem, fez uma descoberta horrível. Deitado no chão, perto dos degraus que conduziam à porta das traseiras, estava o corpo de uma mulher. A sua cabeça estava inclinada em direção à casa e as suas roupas estavam desarranjadas. Davis, atordoado e aterrorizado, não se aproximou. Correu da propriedade para encontrar outros 2 homens que trabalhavam nas proximidades e, juntos, foram imediatamente chamar a polícia. A quietude da manhã na Hanbury Street estava prestes a ser quebrada pela chegada de agentes, detetives e do cirurgião local, e com eles a constatação de que o assassino que atacara em Bucks Row uma semana antes tinha regressado. A cena que se deparou à polícia e ao cirurgião da polícia divisional, Dr. George Baxter Phillips, foi de uma violência arrepiante e metódica. Anne Chapman jazia de costas entre os degraus de pedra e a cerca. O exame inicial de Dr. Phillips revelou que sua garganta tinha sido cortada e com 2 cortes profundos. Após uma inspeção mais aprofundada na morgue, a natureza total e horrível dos seus ferimentos tornou-se clara. O ataque fora de uma mutilação extrema e selvagem. O relatório do coroner detalhou como o assassino tinha infligido terríveis ferimentos abdominais, removendo certos órgãos internos com um grau de conhecimento anatômico que parecia sugerir habilidade profissional, talvez a de um cirurgião ou de um talhante. Ao contrário da vítima anterior, os bens pessoais de Anne foram encontrados arrumados de forma organizada perto dos seus pés. Incluíam um pedaço de um envelope, um pequeno pente e um pedaço de musselina grossa. Curiosamente, 2 anéis de latão que se sabia que ela usava sempre, sendo um deles uma aliança de casamento, estavam em falta. Não tinham caído, mas foram evidentemente removidos dos seus dedos, que estavam inchados, sugerindo que fora necessária alguma força para o fazer. O assassino tinha levado um troféu. A notícia do segundo assassinato espalhou-se como um incêndio e a imprensa atiçou as chamas do pânico público. Os 2 homicídios eram tão semelhantes na sua ferocidade e localização que a cidade foi forçada a aceitar uma nova e aterradora realidade. Um assassino em série estava a atuar. Na ausência de um suspeito, o medo criou seu próprio monstro. Os boatos locais e o preconceito coalesceram em torno de uma figura fantasmagórica conhecida como Leather Apron, um homem judeu local que se dizia extorquir dinheiro a mulheres na área. A descrição era vaga e alimentada por sentimentos antissemitas, mas foi suficiente para a polícia lançar uma caça ao homem. Prenderam um sapateiro judeu polaco chamado John Pizer, que era conhecido por usar um avental de couro no seu ofício. Pizer tinha uma condenação anterior por um crime de esfaqueamento, mas tinha álibis sólidos para ambos os assassinatos. Acabou por ser libertado, um homem inocente apanhado na rede da histeria pública.
O susto do avental de couro demonstrou como uma comunidade aterrorizada, na sua ânsia por respostas, se podia virar contra si mesma. Entretanto, o verdadeiro assassino permanecia um fantasma, com sua identidade tão elusiva como seus motivos. O inquérito oficial sobre a morte de Annie Chapman foi realizado no Working Lads Institute em Whitechapel e presidido pelo coroner Edwin Baxter. Durante dias, o tribunal ouviu o testemunho daqueles que tinham conhecido Annie, reconstituindo o capítulo final e trágico da sua vida. A sua amiga Amelia Palmer identificou o corpo em lágrimas. Timothy Donovan, o encarregado do alojamento, recordou as suas últimas palavras conhecidas. Eliza Cooper testemunhou sobre a luta delas, revelando os pequenos e desesperados conflitos que definiam a vida à margem. O testemunho mais crucial veio do Dr. Phillips. Ele afirmou a sua firme convicção de que o instrumento utilizado era uma faca longa, fina e muito afiada, com pelo menos 6 a 8 polegadas de comprimento. Ele opinou, de forma famosa, que a remoção de órgãos específicos pelo assassino demonstrava um nível de conhecimento anatómico. Sou da opinião que a pessoa que o fez teria algum conhecimento do género, afirmou, acrescentando: ele devia ter um grande conhecimento para ter removido os órgãos pélvicos com um único golpe de faca. Esta opinião de perito solidificou a imagem aterradora de um assassino calculista e habilidoso, não apenas um louco, mas um monstro com um propósito. O assassinato de Annie Chapman foi um momento crucial no reinado de terror de 1888. Ocorrendo apenas 8 dias após a morte de Mary Ann Nichols, estabeleceu um padrão claro e horripilante. Ambas as mulheres eram de meia-idade, empobrecidas e mortas nas primeiras horas da manhã num espaço isolado, mas de acesso público. Ambas tiveram suas gargantas cortadas e ambas sofreram mutilações abdominais extremas. Este assassinato removeu qualquer dúvida de que os ataques estavam ligados. A imprensa começou a referir-se aos acontecimentos como os assassinatos de Whitechapel, e a polícia estava agora certa de que estava caçando um único indivíduo extraordinariamente perigoso. A cidade foi dominada pelo medo. Foram formados comitês de vigilância por empresários preocupados do East End, que patrulhavam as ruas à noite. O comissário da polícia, Sir Charles Warren, ordenou um aumento da presença policial. Mas as ruas escuras, sinuosas e não iluminadas de Whitechapel eram quase impossíveis de proteger. Foi nas semanas seguintes à morte de Annie que o assassino, pela primeira vez, se daria um nome. Uma carta, alegando ser do assassino, e assinada Jack the Ripper, chegaria em breve à Central News Agency, marcando para sempre o agressor desconhecido com seu infame e imortal cognome. Apesar de uma investigação policial massiva, centenas de entrevistas e da detenção de numerosos suspeitos, o assassino de Annie Chapman nunca foi levado à justiça. O seu assassinato, como os outros atribuídos a Jack, o Estripador, permanece oficialmente por resolver. Os anéis que lhe foram roubados nunca foram recuperados. No final, Annie Chapman é recordada principalmente como a segunda vítima canônica de um assassino lendário. Mas vê-la apenas como isso é ignorar a profunda tragédia da sua vida individual. Ela foi uma filha, uma esposa e uma mãe, que conheceu o conforto e a estabilidade antes de cair vítima de dor pessoal, vício e de uma sociedade que tinha poucas redes de segurança para uma mulher na sua posição. A sua história e a história das outras mulheres mortas naquele outono aterrador serve como um duro lembrete da humanidade tantas vezes apagada pela sombra de um crime notório. Elas não foram apenas vítimas, foram mulheres que viveram, lutaram e mereciam mais do que o seu fim violento e anônimo. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.